A gente vai falar sobre o Dia Mundial do Diabetes, que é hoje. Mais de 16 milhões de brasileiros sofrem com a doença. Assunto sério, e a gente conversa sobre ele com a doutora Júlia Michels. Oi, doutora Júlia, muito bom dia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, bom dia a todos, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de fazer essa importante conscientização sobre o diabetes. Até porque a ordem do dia é educar sobre a doença, né? Tanto que o tema desse ano é educação para proteger o amanhã. Exatamente, Márcia. A gente tem essa campanha que ocorre todos os anos, no dia 14 de novembro, que a gente tem o mês azul, não só de cuidados da saúde masculina, da próstata, mas também do diabetes. Essa grande campanha, ela envolve mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, cerca de mais de 181 países participam. E essa campanha ela tem um tema geral, agora de 2021 a 2023, que são o acesso aos cuidados com o diabetes, e especificamente em 2022, essa educação para proteger o amanhã. Então, esse espaço para educar, trazer informação, explicar para que todos tenham conhecimento sobre a doença, justamente vai ajudar a proteger o nosso futuro, proteger as complicações e ajudar no diagnóstico mais precoce do diabetes. Júlia, você me escuta? Agora sim. Eu digo, você terminou a sua fala chamando a atenção para as complicações do diabetes. E eu disse, são muitas as complicações, inclusive com amputações, né? O diabetes, ele acaba muitas vezes sendo uma doença silenciosa. Então, mais da metade dos pacientes muitas vezes não sabem que tem o diagnóstico e quando descobre que tem a doença, já tem um quadro bastante avançado. Esses pacientes eles podem ter comprometimento dos olhos, o diabetes é a maior causa de cegueira no mundo. Além disso, também ele gera muita complicação cardiovascular e de circulação periférica, então aí temos a maior causa de amputação não traumática das pernas, então o paciente tem mais risco de fazer lesão nos pés, úlcera, e com isso acabar tendo uma amputação. E também aumenta o risco de ter infarto, aumenta em mais de 3 a 5 vezes esse risco de ter infarto, de ter lesão nos rins também. Boa parte dos pacientes hemodiálises, mais de 40% deles, eles são portadores de diabetes. Então, esse cuidado em relação ao diabetes é fundamental para que a gente não chegue até essas complicações graves, que podem, muitas vezes, gerar o óbito, inclusive, né? O diabetes, o ano passado, em 2021, ele foi responsável por uma morte a cada 5 segundos. Mais de 6,7 milhões de pessoas no mundo perderam sua vida pelo diabetes e principalmente por causas cardiovasculares. E muitas vezes pacientes jovens, pacientes entre 34 e 65 anos, acabam tendo mortalidade, prejudicando também sua qualidade de vida, comprometendo toda a vida sua e de sua família. Ô, doutora Júlia, qual é o alerta para quem está nos acompanhando? O que é um sintoma que já provocaria uma procura ao médico, um check-up, uma busca por exames para descobrir se há doença ou não? Então, sempre é importante lembrar quem são as pessoas que estão mais predispostas a apresentar o diabetes. Então, como a gente havia explicado, muitas vezes a gente não vai ter nenhum sintoma. Então, as pessoas se surpreendem quando lembram e vêm ao médico e dizem, nossa, mas eu não sinto nada, eu não tenho nenhuma alteração. Como que a minha glicose está assim elevada? Então, se você acaba tendo um quadro de sobrepeso ou obesidade, aumento da sua circunferência abdominal, aquela gordura que se acumula principalmente em região abdominal, se tem pressão alta, se já teve algum problema cardíaco, infarto ou insuficiência cardíaca, se já apresentou diabetes em alguma gestação prévia ou teve um filho com um peso acima de 4 quilos, são pessoas que estão mais predispostas a apresentar diabetes e também, principalmente, se já tem outros parentes com o mesmo quadro. É importante que fique atento a alguns sintomas, que são sintomas bem clássicos do diabetes. Quando a glicose está alta na circulação, ela acaba saindo pela urina e puxa água junto, então isso gera uma vontade de urinar muito frequente
e, por conseguinte, a gente acaba desidratando, então tem bastante boca seca, tem vontade de tomar água toda hora, o paciente chega a acordar à noite para tomar várias vezes água, e como a glicose não está entrando na célula, isso gera uma fome muito grande, então o paciente tem vontade de se alimentar a todo instante e ainda assim emagrece, o emagrecimento que chama a atenção porque ele é repentino. Normalmente a gente tem esse quadro quando o quadro já está mais avançado ou naqueles casos de diabetes tipo 1, onde tem uma destruição que ocorre rapidamente das células secretoras de insulina no pâncreas. Então, em poucas semanas já tem essas manifestações. No restante, é importante que a gente lembre, a partir dos 45 anos, de pelo menos anualmente fazer um exame de rotina para checar como está a glicose e não se surpreender com essas alterações todas. Para a gente fechar, a novidade é que tem novos medicamentos sendo utilizados no tratamento, né? Então, teve muita evolução ao longo dos últimos anos em relação às medicações e a gente sempre tem uma lembrança de que muitos desses medicamentos eles não estão disponíveis pelo SUS. A gente tem poucas opções, né? Até então vínhamos com 2 opções só pelo SUS diante de mais de 7 classes de medicamentos diferentes para o diabetes. Hoje em dia a gente não pensa em tratar só a glicose, mas também em prevenir as complicações do diabetes, diminuir o risco de complicação no coração e nos rins. E agora, recentemente, a partir de 29 de outubro, foi incorporado no Programa Farmácia Popular do Brasil uma medicação moderna para o diabetes e que ajuda a proteger tanto os rins quanto o coração, além de controlar a glicose e gerar, então, com isso, um menor risco de internação hospitalar e de complicações. Essa medicação, inicialmente, ela é prevista para aqueles pacientes acima de 65 anos e que tem alguma complicação cardiovascular. E esse acesso, ele vai ser, a princípio, com um auxílio do governo, né? Vai ter um copagamento. O paciente vai ter que pagar uma parcela e o restante o governo acaba complementando. Vai variar um pouquinho o custo entre os estados, mas para a gente é uma grande perspectiva. Essa questão do acesso ao tratamento, de abrir o leque de outras possibilidades. Às vezes o paciente não precisa iniciar a insulina, ele tem possibilidade de usar outros remédios para tentar postergar um pouquinho esse tratamento com a insulina, no caso do diabetes tipo 2. Tá aí, Júlia Michels, endocrinologista, metabiologista da Universidade também da Prefeitura aqui de Florianópolis, trazendo as novidades para a gente no combate ao diabetes. Obrigada, doutora Júlia, obrigada pela participação. Um ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, Márcia. Uma excelente semana para todos nós. Para todos nós. Tá aí, gente, QR Code na tela. Se você quer rever esse bate-papo,